Hoje nós vamos estudar as obras maravilhosas de Deus. As obras maravilhosas de Deus. Quais são as obras maravilhosas de Deus? Ele tem feito, para ser redundante, né? Tem feito grandes feitos, por isso nós louvamos a Deus. São as obras maravilhosas dele, os grandes feitos. Inimigos derrotados. Ele derrota os inimigos das nossas vidas. E Ele tem o cuidado para com o seu povo. Então são obras maravilhosas de Deus. Os grandes feitos, os inimigos derrotados e o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. Salmo 9 começa assim, no versículo 0. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Ninguém sabe o que quer dizer isso. Algumas melodias elas ganhavam nomes. Por exemplo, se falarmos melodia de Aleluia de Handel, aí todo mundo já sabe, né? Quem conhece as músicas sabe que tipo que é a música. Então eles tinham músicas com temáticas. Algumas músicas tinham um ritmo, e era no ritmo segundo a morte para o filho, porque provavelmente era uma música que eles cantavam e era uma música que tinha um ritmo. Então quando eles queriam falar que o ritmo dessa música vai ser assim, então vai ser o ritmo, a morte para o filho. Agora a origem disso nós não sabemos. Será que é o filho Absalão, quando morreu, foi feita uma música? Será que foi quando o filho de Davi morreu, com a Betseba, né? Não. Então será que foi feita uma música, ela ganhou um ritmo, e aí aquele ritmo passa a ser então conhecido. Então eles ainda discutem sobre isso, mas eles não têm ideia. Se for verdade uma placa que acharam na Caldeia, sobre o salmo, esse salmo que nós vamos ler, fala que é um salmo de vitória que Davi teve contra Golias. Então isso faz bastante tempo, né, no ministério dele, quando ele era jovenzinho, ainda nem era rei, mas nós não sabemos se é isso. Agora uma coisa que se sabe é que o Salmo 9, ele é metade do alfabeto hebraico. Então, se você pegasse o alfabeto, nosso alfabeto, a metade é quanto, mais ou menos? Até letra M, talvez? Talvez isso aí. Então, esses versículos, eles começam com uma letra. São 20 versículos, né? Então, 1 ou 2 ou 3 versículos, eles sempre vão começar com a mesma letra. De Aleph até a 11ª letra do alfabeto deles. Eles têm 22 letras. E o Salmo 10 da segunda parte do alfabeto. Então, da segunda parte do alfabeto, eles pegam aquela letra, a primeira letra da segunda parte, a 12ª letra, e vai até a 22ª letra. Isso então faz todo mundo pensar, os estudantes, né? Todo mundo pensar que esse salmo, Salmo 9 e 10, era um salmo só. Porque era costume eles fazerem esse acróstico, né? Colocar os versículos começando com uma letra do alfabeto deles. As Bíblias católicas é um só. É um só. Por isso quando o pessoal fala, vê o Salmo 115, eles não acham. Porque está emendado. Porque emenda esse daqui, daí ele cai no Salmo. Então eles têm essa teoria que talvez esteja certa, né? Salmo 9 e 10 seria um salmo só. Mas nós só vamos estudar o 9, tá bom? As obras maravilhosas de Deus, os feitos de Deus. Então, essa primeira parte vamos falar só de louvor, tá bom? Louvor. Um louvor precisa ser feito de coração, versículo 1. E se você não prestar atenção, você vai ficar perdido dessa vez, tá? Porque nós não vamos ler versículo 1, depois o 2, depois o 3.
ele vai ser salteado. Então, louvor de coração, versículo 1, alguém pode ler? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Como é que se louva de coração? Não tem maneira de louvar, alguém fazer o outro louvar de coração. Tem que brotar dele mesmo. Você tem que estar muito feliz, muito alegre para sair do fundo do seu coração. Esse negócio de alguém da equipe de louvor falar, canta com ânimo, ele pode ficar gritando quanto ele for. Se você não tiver ânimo no coração, não vai sair com ânimo. Pode sair forte, mas com ânimo mesmo e muito menos de coração. Vamos cantar com todo o coração. Se o sujeito não sente nada por Deus e por aquilo que Deus fez, você pode ficar gritando para ele cantar de coração, que ele não vai cantar de coração. Ele pode cantar forte, ele pode cantar bonito, mas de coração é só quem tem uma experiência com Deus. O louvor precisa ser de coração, como Davi está cantando aqui e contando também das maravilhas de Deus. Um louvor precisa ser também com alegria. Versículo 2. No Senhor quero me alegrar e sentir grande prazer. Cantarei louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Então o salmista diz que ele vai se alegrar com o nome do Senhor, que é Altíssimo. Ele vai cantar esses louvores com alegria. A alegria, meus irmãos, no nosso coração, ela não depende das circunstâncias. É claro que quando as circunstâncias estão bem, parece que a gente não faz força para ficar alegre. Mas quando as coisas não estão bem, para você cantar com alegria, é algo que vem de Deus. Se você estiver passando por dificuldade e estiver alegre, pode saber que isso é uma obra de Deus no seu coração. E vamos buscar essa alegria, porque o que dá força para a nossa vida é a alegria. Neemias diz, a alegria do Senhor é a vossa força. Quando o povo veio do cativeiro, o povo estava muito triste. Foi lida a palavra de Deus e eles começaram a chorar, a prantear. Neemias, ele falou, não, nada de chorar. Vamos louvar ao Senhor, vamos comer, ele falou. Vamos beber, vamos nos alegrar, porque é um dia de alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. Aí acho que o pessoal mudou de clima, né? Então os irmãos precisam buscar esse louvor com alegria. Nós vemos nesse salmo também louvor e missões. O que são missões? Ou o que é missões? Missões é o ato de expandir a mensagem de Deus para outros povos. E esse é um salmo também que fala disso, só que por distração eu não anotei o versículo e aí eu me perdi. 11. Pode ler, Nem precisa anotar. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Uma igreja dessa não precisa anotar nada, não, eles pregam. A gente só vai perguntando e eles vão respondendo. Então aqui está, cantai louvores ao Senhor que habita num lugar. Qual é o lugar? Sião. Sião é onde? Jerusalém. Mas aí é para expandir, proclamar entre os povos os seus feitos. A palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 8, fala que o Espírito Santo desceria sobre os apóstolos e aí eles seriam testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse versículo ele fala de louvor e missões também. E o louvor máximo que nós temos, talvez seja o máximo, seja pela nossa salvação. Não nem pela nossa vida, mas pela nossa salvação. Versículo 14. Para que eu me levante diante do povo de Jerusalém
e lhe diga o motivo por que te louvo, e para que me alegre porque me salvaste. Isso, então, quando o salmista pede que Deus se compadeça dele por causa dos sofrimentos, ele fala, porque se o Senhor cuidar de mim no sofrimento, eu vou te louvar e as pessoas vão saber que eu estou te louvando por causa da salvação que o Senhor me dá. Então nós temos também uma salvação e o nosso louvor deve ser pela salvação. Então essa é uma obra maravilhosa de Deus. Ele fez grandes coisas e nós o louvamos. Mas outro motivo de louvor a Deus é porque Ele derrota os nossos inimigos. Quando nós falamos de inimigos, nós temos vários, né? Mas 3 que estão permanentemente conosco enquanto estivermos aqui nesse mundo são o mundo, a carne e Satanás. São os nossos 3 maiores inimigos. E Deus vai derrotar a cada um deles e derrota diariamente na nossa vida. Mas o povo da época de Davi tinha inimigos geográficos mesmo, inimigos que estavam perto deles, inimigos que empunhavam armas. Então a oração deles era uma oração de sobrevivência para não serem mortos por armas, por esses inimigos. Então a cada dia eles precisavam da proteção do Senhor. Diferente de nós, né? Claro que todos nós temos algum medo, algum receio de pessoas drogadas, pessoas violentas, pessoas imprudentes no trânsito. Nós temos medo dessas coisas, porque o perigo nos ronda, mas não como eles, no sentido de inimigos armados querendo matá-los, principalmente Davi, né? Então vamos ver a confiança que o rei Davi tinha de que Deus derrotaria os inimigos. Então ele diz no versículo 3 que os inimigos tropeçariam. Versículo 3. Pois ao retrocederem, os meus inimigos tropeçaram e somem-se da tua presença. Então os inimigos tropeçam e acabam sumindo da presença de Deus. Então não tem perigo. Deus está fazendo os inimigos tropeçarem. Era a confiança de Davi. Versículo 4. Esses inimigos estão diante, não de Davi, mas diante do rei. Eles vão ter que se ver com o rei. Versículo 4. Porque sustentastes o meu direito e a minha causa. No trono te assentastes e julgas retamente. Então esses inimigos vão ter que responder diante do rei. Também no versículo 7. Mas o Senhor permanece em seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Então Deus levanta o trono e ele julga os inimigos do salmista aqui. Esses inimigos, eles terão uma destruição eterna. Então aqueles que não aceitarem a salvação, eles serão totalmente aniquilados. Desculpa usar a palavra aniquilados. A Bíblia usa diferente do que, deixa eu falar, os 2 grupos que acreditam na aniquilação da alma. As testemunhas de Jeová e os adventistas, tá bom? Então quando você sentir que eles são pessoas boas para conviver quanto à palavra, o Evangelho, são iguais a nós, são dedicados, você lembre-se, eles não acreditam na condenação eterna. Eles acreditam no aniquilamento da alma. Aqueles que não forem salvos, eles vão para um lugar e vai ter um fogo que os consumirá. E acabou a existência deles. Mas isso é diferente do que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que haverá choro, ranger de dentes, por quanto tempo? Por toda a eternidade, pelos séculos sem fim. Então os inimigos eles serão destruídos eternamente. Versículos 5 e 6, alguém pode ler?
repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasgaste as suas cidades, até sua memória perecer. Então aqui ele fala também de destroços, cidades que são destruídas e que fica tudo ali perpetuamente apagada a memória. Mas além disso, nós sabemos que aqueles que estão dentro das muralhas, se eles não aceitaram a salvação, eles estarão perdidos e já estão perdidos por toda a eternidade. Versículo 17 também. 17. Os perversos são lançados no Sheol, a palavra hebraica, né, que é o lugar dos mortos, mas também às vezes, e aqui parece que se refere ao inferno, perdição eterna, e para sempre eles estarão ali. Então os inimigos são derrotados, e Deus é justo em julgar os inimigos. Nós temos sempre que tomar muito cuidado com ficar com dó dos perdidos. Você pode sim ter compaixão deles enquanto eles estão vivos. Depois que eles não estiverem mais conosco, não tem mais espaço para você ficar tendo compaixão daqueles que estão no inferno, porque não vai resolver nada a sua compaixão. A compaixão você tem que ter enquanto eles estão vivos. A compaixão é um sentimento do próprio Deus. Jesus, quando viu a multidão, ele se compadeceu dela como ovelhas que não têm pastor. Agora você imagina Deus, na sua glória, olhando para os perdidos no inferno e tendo compaixão deles? A compaixão de Deus tem um limite. E depois que a pessoa já está condenada, não há mais espaço para compaixão. Porque se Deus tiver compaixão deles, Deus então é muito injusto, ou o inferno é maior do que o próprio Deus, né? Mas Deus já decidiu que uma pessoa perdida, ela não tem mais chance nenhuma de ser salva. E também não adianta ter compaixão por elas. Só queria dizer isso para os irmãos, porque talvez tem pessoas que ainda sofram por pessoas que já partiram desse mundo sem Cristo Jesus. É duro para você, é difícil, mas a sua compaixão não vai fazer mais nada por eles. Senão a gente faria alguns cultos com oração, né, para que essas pessoas saíssem desse lugar. Mas Deus não permitiu isso. Hebreus 9, 27, o que diz? Alguém pode... não precisa recitar, mas dizer o conteúdo. Hebreus 9, 27. Se está ordenado aos homens, morrer uma só vez, e depois o juízo. Pronto, está aí decorado, né? Uma vez só que as pessoas morrem, depois vem o juízo. Nós estamos... Qual versículo que foi esse? 17. E Deus é justo em julgar essas pessoas. Sim, daí que eu falei de compaixão pelos mortos. Não, compaixão pelos vivos. Versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Deus julga os povos com justiça. Uma vez alguém falou, mas e aqueles que nunca ouviram? Deus está sendo injusto a mandá-los para o inferno. Deus nunca é injusto. Talvez você não está entendendo a teologia, mas Deus não é injusto, não. Deus é sempre justo. Versículo 19. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. É o desejo de Davi, que as nações sejam julgadas na presença de Deus. E o versículo 20 também. Dê às nações o castigo que merecem, até que aprendam que não passam de simples mortais. Então as nações precisam se lembrar disso, que
Governos se levantam, governos caem, poderosos se levantam, poderosos são destronados, mas Deus permanece para sempre. Então essa é a justiça de Deus. E todos os inimigos são como Amã. Agora eu queria que alguém falasse rapidamente quem é Amã e o que ele queria fazer e não deu certo e aconteceu com ele. Isso, ele fez uma... Ele obedeceu o que os servos dele ordenaram. Isso, o Amã fez uma... Como é fácil, você não vai fazer? Faça. Ele não. Mergulhou 7 vezes. Desculpa. Não. É o Amã. Mas você pode falar que o senhor sabe essa aí também. Amã. Lembra do Amã? Ele escolheu a capa que ele pegou. Não, esse é a cama. Vamos tentando. Se ele acertar a terceira agora, ele Amã da Esther, tá lembrando? O Amã, ele fez uma forca. Para quem que ele fez a forca? Para Mordecai. E depois foi descoberto que ele era o errado. E quem caiu na forca? O próprio Amã. Tá bom. Amã. Se tiver mais um terminado com An, você vai falar. Certo. Então vamos ver em que os inimigos são parecidos com Amã, que já lembramos a história. Versículo 15. Ajuntam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Não é parecido com Amã? Elas fizeram uma cova, os inimigos, e quem caiu na cova? Os próprios inimigos. Fizeram laços, e quem foi laçado? Eles mesmos. Versículo 16. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. As próprias mãos deles estão fazendo isso. Então são como Amã nesse sentido, os inimigos são derrotados. E agora vamos ver finalmente outra obra maravilhosa de Deus. A primeira obra foram os feitos todos de Deus que são grandiosos. Segundo é que ele destrói os inimigos. E a terceira obra é o cuidado que ele tem pelo seu povo. É uma grande obra que Deus faz na sua vida e na minha. Então, vamos ver o que Deus é para nós. Ele é nosso refúgio, versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Quando você estiver triste, amargurado, aflito, sofredor, saiba, Deus é o seu refúgio. Deus cuida de você. Ele cuida mesmo, versículo 10. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que buscam. Deus nunca desampara, Deus sempre cuida. Por um tempo, eu ficava com medo de falar, porque eu achava que doutrinariamente não estava certo. Isso eu estou falando dos anos 80, tá? Foi muito forte no Brasil um movimento chamado Teologia da Prosperidade, que de teologia não tem nada, né? Mas a teologia da prosperidade falava que você vai ter tudo que você quer e que Deus vai te dar tudo e você precisa exigir. Por alguma razão, eu acredito que a razão é Satanás jogando na minha mente, começou a colocar o seguinte pensamento: você nunca deve falar que Deus vai dar as coisas para o crente. Então eu começava a pensar, a repudiar essa ideia. Eu não posso falar isso, que Deus vai dar coisas, bens materiais para nós. Vocês veem como é Satanás? Ele pega um erro e ganha as pessoas com aquele erro. E aqueles que não estão naquele erro,
ele joga para o outro lado. E aí ele pega as pessoas também no outro extremo. Ou seja, aqueles que acreditavam que tem que mandar e Deus tem que te dar. Isso é um erro. E o outro erro é aqueles que falam, Deus nunca vai nos dar nada que é bom e material. São dois erros, não são? E o Novo Testamento fala que Deus vai te dar e Deus nunca vai deixar você sem alimento. É uma coisa impressionante isso. E Deus não nos deixar sem alimento. Então isso eu posso dizer hoje com clareza e com certeza. Deus nunca vai te deixar sem alimento. Deus vai te dar. De fome você não vai morrer. E se acontecer é por algo muito específico, que eu não vou saber a razão por que Deus faria isso. Mas você pode ter certeza que você não vai morrer por falta de alimento. Nós encontramos isso em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Alguém pode ler? Hebreus 13, versículo 5. É uma promessa e não é uma promessa do Antigo Testamento, que aí não vale, né? Porque a teologia da libertação vive do que, Joãozinho? Do Antigo Testamento. Vocês não serão, vocês serão a cabeça, não a cauda. Não é assim? Prosperidade, né? Prosperidade. Libertação. Prosperidade, verdade. Versículo 5, alguém pode ler? 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque eles têm dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E no versículo 6 fala: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então são certezas e promessas que Deus dá para a igreja hoje, que a nossa vida não precisa ser com avareza, e que nós temos que nos contentar com as coisas que nós temos, porque o Senhor Ele promete que Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar. Então nós temos essa certeza, Ele é o nosso cuidador. Vamos voltar para o Salmo 9. Ele não se esquece, versículo 12. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Deus não se esquece de nós e quando nós estamos aflitos, por isso nós podemos pedir a Deus e Ele vai responder. É uma grande obra, uma obra maravilhosa que Ele faz na nossa vida, cuidar de nós. Também, versículo 13, Ele levanta um morto. Essa é uma obra maravilhosa que Deus já fez várias vezes, né? Versículo 13. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Uma maneira de dizer, né, que Ele levanta o morto, porque às vezes a pessoa está tão sem esperança, achando que tudo está perdido, que ela já está morta, e Deus vem e levanta. Foi assim com Jonas. Jonas estava morto, concorda? Assim, no sentido, por ele já estava morto. Ele já clamou ao Senhor das profundezas da morte. Jó também já se considerava um morto. Até ele disse que eu verei o meu Redentor, aquele que vive. Para ele já estava tudo perdido, mas ele clamou ao Senhor. Qual foi o profeta que foi jogado lá na fossa, no buraco? Foi Jeremias. Jeremias, para ele, também já estava morto. Até que vieram e
e o tiraram de lá. E quantas pessoas, quantos servos de Deus, né, que já tinham entregado os pontos. O apóstolo Paulo disse que ele foi, em Éfeso, ele foi tentado muito além das forças dele. E olha que ele já tinha dito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, nenhuma tentação vai além das suas forças. E ele falou que a dificuldade, a aflição para ele foi além das forças dele. Já tinha entregado os pontos também. E assim conosco, às vezes você está entregando os pontos, mas saiba, Deus te levanta das portas da morte. Deus faz isso. E se você morrer, também não tem problema, porque Ele vai te levantar das portas da morte na ressurreição. Versículo 18, nosso último versículo. Ele é a nossa esperança. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Então Deus vai cuidar dos pobres, dos aflitos, Ele não vai frustrar a esperança deles. Essas são as obras, algumas das obras maravilhosas de Deus. Os grandes feitos que Ele faz, devem nos fazer louvá-lo, os inimigos que serão derrotados e o cuidado que Ele tem pelo seu povo. Deus abençoe a todos os irmãos, continuem confiando nas obras maravilhosas do Senhor. Deus, agradecemos por esse período de oração, de leitura, de cântico, de comunhão com os irmãos. Agradecemos, ó Pai, pelas Tuas obras maravilhosas. São grandes feitos e nós louvamos ao Senhor por isso. Agradecemos porque o Senhor tem derrotado os nossos inimigos e o Senhor tem cuidado de nós como nosso auxílio, nosso provedor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.